Eu confesso que eu relutei bastante para gravar esse vídeo, pois esse assunto pode ser entendido como sendo algo muito alarmista e até mesmo exagerado. E dependendo do teu ponto de vista, realmente será. Eu falo isso porque não vivemos isolados no mundo. Nos relacionamos o tempo todo com o meio onde vivemos e, obviamente, com as pessoas à nossa volta. Vivemos em relação com o outro e, em tempo real, nos relacionamos com o mundo. Uma foto, um vídeo, uma postagem feita por alguém do outro lado do planeta é capaz de nos afetar emocionalmente em questões de segundos. Basta um movimento qualquer na bolsa de valores e perdemos o emprego. Empresas vão falir. Uma notícia que mexa profundamente com os nossos sentimentos pode provocar um suicídio. Estamos cada vez mais conectados e não é só pela tecnologia. Viajamos mais, destruímos mais o meio ambiente, invadimos o habitat dos animais, queimamos as florestas, aumentamos exponencialmente a criação de gados, aves e animais exóticos em cativeiro para alimentar o mundo. Mas bastou um pequeno vírus surgir para mostrar a nossa frágil condição nesse planeta. A humanidade continua se modificando. Não estamos vivendo sobre uma improvável ameaça. Vivemos uma realidade onde o perigo é real. Mas o lado bom dessa história é que está em nossas mãos a capacidade de lidar com tudo isso. Pelo menos no campo das emoções, podemos escolher o que fazer com medo e com ansiedade. Está nas tuas mãos escolher se essas emoções serão tuas aliadas ou tuas inimigas. Nos anos 80, vivemos uma crise sanitária e social com a AIDS. Ela era conhecida como a doença que afetava apenas os gays. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, minimizou a doença dizendo que era um castigo divino. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o presidente do Brasil, que minimizou também o Covid-19 dizendo que era apenas uma gripezinha. Assim como hoje, em relação à pandemia, na década de 80, em relação à AIDS, a maioria das pessoas tinha a mesma certeza que isso não vai acontecer comigo, que esse vírus não vai me atingir. Pois bem, a AIDS não foi embora. Ao contrário, ela convive entre nós. Ela modificou a forma como lidamos com os afetos, com as nossas relações sexuais, mudou a educação, interviu nas crenças religiosas, criou padrões de condutas, regras e, infelizmente, deixou marcas moralizantes e preconceituosas que ainda não superamos. Hoje você encontra preservativos nas prateleiras de supermercados, nas gôndolas das farmácias, nos postos de gasolina, inclusive. As camisinhas são distribuídas em vários lugares e em várias ocasiões. Antes, falar de máscaras era lembrar do carnaval. Hoje elas são vendidas por ambulantes nas ruas das grandes cidades. Antes, quem morria de AIDS eram os gays. E estava tudo bem. Hoje, quem morre de Covid-19 são pessoas do grupo de risco. E está tudo bem também. Desde que a economia não pare, está tudo bem. Na China, após o pico da doença, os casos de depressão cresceram em 50% e as crises de ansiedade aumentaram em 45%. No Brasil, uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro revelou que durante a pandemia os casos de depressão cresceram em 90% e os de ansiedade e estresse dobraram. Somos bombardeados o tempo todo com notícias ameaçadoras. Entre janeiro e julho de 2020, as pesquisas feitas no Google por ansiedade cresceram em 5.000% em relação ao mesmo período de 2019.
E o que é mais alarmante é que o pico dessas buscas na internet foram feitas entre 1 e 4 horas da madrugada. E na contramão da ciência, alguns políticos de plantão e até mesmo alguns médicos defendem o uso de medicamentos que não têm nenhum tipo de resultado comprovado no combate ao vírus. Diante disso, imagine o que acontece com aquelas pessoas que sofrem com hipocondria ou aquelas que têm transtorno de ansiedade generalizada ou quem sofre com transtorno de pânico. Como ficam as pessoas que têm TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e por um medo irreal e exagerado, vivem fazendo rituais compulsivos de limpeza, com medo de serem contaminadas? Mesmo sem contato com o vírus da Covid-19, essas pessoas estão adoecendo cada vez mais.